Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 28. A Bíblia fala que nós erramos sobre duas formas. Fala comigo, nós erramos sobre duas formas. A primeira delas é assim, Jesus disse assim: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. E a segunda, porque não conhece o poder de Deus. Fala assim, por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Olha que forte isso. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Quando você não conhece as Escrituras, a palavra de Deus, você não conhece o manual da sua vida. Todo cristão precisa conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. Você não pode ser impulsionado por pessoas que estão norteando os seus caminhos através de uma internet, e você pega alguém ali para ser o seu mentor, e sem conhecer a palavra. Nem tudo que se fala é aproveitável, muita coisa se aproveita, mas você precisa entender que a palavra de Deus, ela é o guia, o manual para a tua vida. Amém? Então Jesus diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras, e também a gente erra por não conhecer o poder de Deus. Quando você subestima, quando você despreza, quando você diminui o poder de Deus, você não entende. Então quando você não conhece as Escrituras, você também não conhece o poder de Deus. Há uma história que eu já contei aqui várias vezes, e vale a pena eu repetir mais uma vez. É apenas uma historinha. Está em casa, você que está aqui. Um camarada foi fazer uma viagem, 10 dias de navio, e ele comprou a sua passagem com muito sacrifício. E para economizar naquela viagem, ele então levou lanches de pão com mortadela, com bolachinha, encheu, foi lá no atacadão e comprou e encheu a mala dessas coisas. No 10º dia da viagem, ele não aguentava mais aquilo, tudo envelheceu, Silas envelheceu, Gisele envelheceu, tudo aquilo, e ficou tudo velho, e ele disse, eu não aguento mais comer isso, eu vou pelo menos conseguir gratuitamente lá na cozinha algum resto de comida. E quando ele vai lá, ele fala com o chefe da cozinha, Marli, e ele pede, eu queria, se você pudesse me ceder aí alguma coisa para eu comer, que eu não aguento mais. Explicou a situação dele. Aí ele perguntou, mas como que o senhor entrou nesse navio? O senhor pagou a passagem? Eu paguei a passagem. Está aqui minha passagem, está aqui, eu não sou clandestino, eu entrei no navio certinho, mas hoje eu não estou aguentando mais, eu vim duro, eu entrei nesse navio, paguei com sacrifício essa passagem. Ele disse, o senhor chegou a ler o verso da passagem? Não, eu não tive tempo de ler. Então, por favor, o senhor pode ler agora para mim? Lá está escrito, o portador desta passagem tem direito a todas as refeições, as diversões, aos cafés, aos almoços, à janta, tudo que está no navio. Por não ler a passagem, ele perdeu tudo aquilo. Quando você não conhece a palavra de Deus, você perde muita coisa em sua vida. Por isso que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. E também, quando você não conhece o poder de Deus, você limita o poder de Deus quando você não conhece. Você diminui o poder de ação de Deus sobre a sua vida. Você deixa de contar com a ação de Deus em milagres na sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus abre janelas nos céus. E você acredita nisso ou não? Então acredite, porque Deus abre janelas dos céus. Ele abre. A palavra do Senhor diz, clama-me e eu te responderei e te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E quando você conhece, você confia no poder de Deus, você pode ir além daquilo que você está imaginando, porque o Senhor, Ele trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra, no princípio. Olha lá. Me ajuda aí. A terra, eu estou pedindo para ler ali na tela, porque, irmãos, a minha Bíblia, eu já passei dos 40. Faz 16 anos que eu passei dos 40. E a minha Bíblia, ela está com a letra minúscula, e eu costumo lê-la com o meu óculos. E eu não vou passar a vergonha aqui de tentar encarar a Elaine nessa Bíblia. Então é melhor eu ler aquela tela da televisão que está ali na frente minha. A terra, entretanto, no princípio Deus criou. O que Deus fez no princípio, irmãos? Criou o quê? Os céus e o quê?
e a terra. A terra, entretanto, era que jeito, gente? Era sem forma e era o quê? Fala para o teu irmão, não tinha ninguém na terra. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava trabalhando desde o começo. Fala para o teu irmão, onde o Espírito Santo está movendo, Ele está trabalhando. Fala assim, quando você ora, o Espírito de Deus começa a se mover sobre certas situações, e Ele vai agir ali em nome de Jesus. Disse Deus, haja o quê? Luz. E houve luz, tudo estava escuro. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz o quê? Dia. E as trevas chamou o quê? Noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. E fez, portanto, Deus o firmamento, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de... Ué, mas tem água lá para cima? Tem ou não tem? Ou se tem? A tarde passou e raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob os céus se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. E Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se havia juntado Ele chamou de mar. E observou Deus que isso era o quê? Era bom. Tudo que Deus faz na sua vida é bom. O trabalhar do Senhor é bom. É por isso que a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável. E determinou que a terra seca seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar. Fala comigo, a terra fez brotar a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, se foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais. Olha que coisa tremenda. Olha, quando Deus criou luminares, sirvam eles de sinais para definir o quê? Estações, dias e anos. Que lindo! E sejam também luzeiros nos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. E olha que diz a palavra, Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o nome do maior é? E o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de que iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, fazerem separação entre luz e escuridão. E observou Deus que isso era o quê? Bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o 4º dia. Você viu que o sol, a lua, as estrelas, Deus está falando que eles têm envolvimento com as estações, para você observar, tem influência sobre a agricultura. Hoje a ciência já descobriu isso, e Deus criou isso. Disse também Deus, as águas fervilhem de seres vivos, que as aves voem por cima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies, um monte de peixes, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando para eles, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia.
E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais. Deus olhou para a terra e Deus disse: terra, produza seres vivos. E começou a aparecer vaca, boi, tudo quanto é animal que você possa imaginar da terra. Deus deu uma ordem para a terra. Fala para o teu irmão: Deus deu uma ordem para a terra. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies. Fez os leões, os tigres, as onças e por aí afora. Os rebanhos domésticos, animais domésticos, conforme as suas espécies. Foi Deus que criou aquele cachorrinho que você tem na sua casa. Animais domésticos, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso o quê? Era bom. Domine ele sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus. Deus já havia criado os peixes, agora Ele cria os homens e diz: vocês vão mandar nos peixes. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus mandou você mandar nos peixes. Fala assim: Deus criou você para dominar as aves dos céus, sobre os grandes animais, dominar os animais, sobre todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Tudo. Você foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, e Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher. E aí, versículo 28, Deus os abençoou, Ele disse: sede férteis e multiplicai-vos. Só isso. Povoai, sujeitai toda a terra, dominai, fala comigo, dominai, sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre toda a terra, o animal que rasteja sobre a terra. Feche os olhos aí, onde você está. Põe o tema da minha palavra aqui, pede para Deus falar com você agora. Fala comigo, Deus, onde você está aí, vai orando. Chama meu nome. Fala com Deus. Fala, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Pai, essa é a tua palavra, que através dela o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, diga amém. Olha para mim aqui. Eu quis que você entendesse pela palavra de Deus como foi toda a criação. Deus ordenou e apareceram os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, gases da atmosfera. Deus ordenou ao mar e o mar produziu peixes. Deus ordenou a terra e a terra produziu plantas, árvores frutíferas e produziu animais. Mas o homem, a Bíblia diz que Deus disse consigo mesmo: o homem eu farei diferente. O homem não vai ser uma ordem dada à terra produz o homem, mas o homem tem que ser especial. O homem vai ser feito para dominar sobre a terra. Eu vou criar o homem para dominar. Então você foi criado para dominar. Você foi criado para o governo. Diga assim comigo: eu fui criado para o governo. Falei, eu fui criado para dominar sobre a terra. Você foi criado para dominar sobre a terra. Então Deus coloca ali o homem, Adão e Eva naquele jardim e disse para eles: dominem sobre tudo. Dominem sobre qualquer ave que estiver nos céus, dominem sobre qualquer peixe que estiver nas águas, dominem sobre as plantas, dominem sobre os animais da terra, até sobre as feras da terra, dominem sobre tudo. Deus disse para eles, e Deus os abençoou e entregou para eles o domínio. Fala comigo: Deus os abençoou e entregou para eles, fala, o domínio. Mas alguém não quer que você tenha domínio.
alguém quer te sujeitar, alguém quer enfraquecer esta autoridade que Deus te deu. Então vem alguém para estragar e tirar o domínio das mãos do homem. Então um dos anjos se rebela, ele entra no corpo de uma serpente, a gente entende assim, e ele se aproxima e começa a dialogar com a mulher, porque Deus havia ordenado a eles que não comessem de um determinado fruto que havia lá. E aquela serpente chamada Satanás engana a mulher, engana o homem, e com a queda do homem, ele se enfraquece. O que o inimigo quer ver é você fraco. Quanto mais fraco, mais diminuído, mais para baixo você estiver, mais feliz o inimigo fica, porque ele quer te ver rebaixado. Sabe por quê? Porque Satanás não foi criado, ele foi um anjo formado, mas ele nunca foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem inveja de você. Diga para o teu irmão: o inimigo tem inveja de você. Fala, sabe por quê? Porque você é único, você é única. Fala assim: você é a imagem e a semelhança de Deus. Fala assim: e Deus disse somente para o homem dominar. Fala para o teu irmão: Deus não entregou o governo aos anjos, mas entregou o governo aos homens. Mas ele foi lá enfraquecer e tirar das mãos do homem o poder, tirar das mãos toda a autoridade das mãos do homem, para que o homem enfraquecesse e o homem fosse subjugado. E de repente o diabo começou a usar aquilo que Deus criou para que o homem dominasse, para dominar o homem. Quero um exemplo: uma folha chamada de uma erva cannabis sativa, uma maconha. Então, uma planta, e Deus não disse para o homem dominar a planta. Então a planta se tornou um objeto nas mãos de Satanás para dominar o homem. Uma outra planta, uma folha chamada coca. Então aquela folha se produz a cocaína, e a cocaína passou a dominar o homem. Olha só, aquilo que Deus criou para dominar, você foi criado para dominar, e agora veio o inimigo usando aquilo que Deus entregou para você pisar com os seus pés, criando uma força naquilo para dominar a sua vontade, criando a planta que produz o álcool para dominar a sua vontade. E Deus te deu autoridade sobre todas essas coisas, e tem homens que perderam esse poder. Dominou, e por causa desse domínio, homens se entregaram às paixões infames. Homens caíram no alcoolismo, caíram nas drogas, caíram no suicídio, caíram em situações as mais diversas e imundas possíveis, porque foram dominados por aquilo que Deus deu para eles o domínio sobre aquelas coisas. Foram parar nas prisões, começaram a cometer crimes. Aí Satanás olha, era tão bonito, era tão lindo, e de repente estava no altar de uma igreja, de repente estava ali tão bem, e uma planta dominou até certo ponto, que virou um lixo, está no meio da Cracolândia, jogado. E o diabo fez do homem a imagem e semelhança de Deus, alguém dominado por alguma coisa tão insignificante. E alguém fala assim: essa droga é muito poderosa. Ei, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que quando o valente bem armado guarda a sua casa, em segurança fica tudo que ele tem. Satanás dominava e fazia do homem seu escravo. Diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Eu sou filho de Deus. Outra vez. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho
Filho de Deus. Então o homem perdeu o domínio sobre tudo, virou escravo do diabo, virou escravo do pecado. Quando Deus olha para Caim, vê Caim cheio de ódio pelo seu irmão, falou: Caim, um mal está dentro de você, rapaz, te dominou. Essa pornografia desgraçada dominou você e você não sai dela. Esse vício terrível dominou você e você não sai dele. Dominou você. Esse cigarro que você luta, que está te causando um câncer no seu pulmão, te dominou. É um canudinho desse tamanho que você segura e acende. Deus já havia te dado autoridade para você pisar sobre tudo isso, mas Satanás inverteu as coisas e tornou o homem escravo dessas coisas, refém. E Satanás começou a dominar sobre o homem. Então Deus envia, fala comigo, Deus envia Jesus. Fala assim, Deus envia Jesus. Aí, o que Jesus veio fazer? Fala comigo, Jesus veio restituir a minha autoridade. Outra vez veio devolver à igreja o poder e a autoridade. Jesus veio entregar de novo aquilo que a igreja havia perdido. O homem perdido é como o filho pródigo que sai da casa, vai para o mundo, perde tudo, e ele volta bem rebaixado, caído, porque estava no altar, caiu, estava no altar, despencou, voltou para a casa de Deus por baixo, voltou para a casa de Deus se sentindo um lixo, e o Senhor pega e põe a mão e restitui de novo o poder de filho. Fala comigo, o poder de filho. Me dá poder de filho. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Pode cantar isso. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude. Outra vez, cante, vai, Senhor, levante a sua mão, diga a Ele. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Diga, Deus me dá poder de filho. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aí Satanás vê aquele filho pródigo caído lá fora comendo comida dos porcos. Ele fala, agora sim, é isso que eu quero. Mas aquele filho cai em si, Maria Sampaio, e ele começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Deus é fiel. Aquilo que você não pode alcançar, Luiz Mesarana, nós podemos alcançar pela oração. Ailton, e o Espírito Santo vai lá, e ele paira sobre aquela situação, e ele traz de volta o perdido. Por isso que a igreja tem poder de oração. Aquilo que a igreja liga em oração na terra está ligado lá no céu. Ninguém tem esse poder, só a igreja tem. O filho volta, e o inimigo fica pensando, vai virar um empregado. Mas o pai, Alessandro, o constitui de novo filho outra vez. Põe roupa nova nele, põe sandália nos pés, põe o anel no dedo, vamos fazer uma festa. Porque todas as vezes que um filho volta para a casa do pai, é a restituição do Senhor, porque o Senhor não quer perder nenhum. E quando ele volta, pai, me trata como um dos seus empregados. Não, filho não pode ser tratado como empregado. Fala para o teu irmão uma vez, filho é filho para sempre. Fala, você pode ser um filho que dá trabalho, mas continua sendo filho.
filho para sempre. E quando ele volta, Thelma, quando ele volta, pai, me trata como seus empregados. Não, eu vou te dar poder de filho sobre as águas. Vou te dar poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. pede aí, me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Quando Satanás pensou, o homem perdeu, eu dominei, eu fiz aquilo que Deus colocou para ele dominar, dominá-lo. Mas de repente veio quem? Fala Jesus. Há poder nesse nome. Fala 3 vezes Jesus. Mais uma vez Jesus. E pela 3ª vez vai acontecer milagre. Levanta a sua mão, diga o nome dele, Jesus. Já foi liberado o milagre aqui. Jesus vem, João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João 1, 12. Diz assim, mas a todos. Outra vez, repete comigo, mas todos. Mas a todos, quantos o receberam. Fala, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu não sou mais escravo do medo. Vivia num quarto de depressão, dominado pelas drogas, dominado pela bebida, escravo do medo, escravo de antidepressivos, vivendo num quarto escuro, dominado pelo mal. Mas hoje é filho. Fala assim, acabou a história da escravidão. Você agora é filho. Você agora é filho. Quando você recebe Jesus, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é só filho de Deus, você é transformado em filho de Deus com poder. Deus restituiu aos seus filhos o poder. Fala assim comigo, o poder foi restituído aos filhos de Deus. Você não é mais escravo do medo. O mal não tem mais poder sobre você, não tem mais domínio sobre você. Mas o seu inimigo quer que você não conheça a palavra, senão você vai saber que você pode viajar no navio com tudo pago. Fala por quê? Mais forte, por quê? O preço, Neia, já foi pago lá na cruz por mim. O preço já foi pago lá na cruz, já foi pago. Oh, já foi pago, é seu direito, já foi pago, já foi pago, já foi pago. Jesus já pagou o preço. Você foi comprado. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Você foi comprado pelo sangue. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você aceitou o sacrifício dele para você como filho. E eles cantavam um novo cântico. E eles diziam: Tu, Senhor, és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. Com teu sangue, fala comigo, com teu sangue, ele comprou para Deus. Fala, homens, mulheres, de todas as tribos, língua, povos e nações. Você foi comprado por sangue, e tu os constituíste. Como que o inimigo não queria que eu falasse para você hoje? Não tinha jeito, eu ia falar. Eu tinha que ter falado isso para você. Tu os constituísse reino. O que é reino? Se ele pegar outra versão, é rei. Daniel, reino, reino. Fala para o teu irmão, reino, reino. Reino significa rei. Tu e para o nosso Deus os fizeste o quê? O que você é? Ei, eu estou olhando para um rei.
Ei, eu estou olhando para uma rainha. Ei, eu estou olhando para alguém que Satanás pensou que ia subjugar embaixo dos seus pés. E este lugar está cheio de reis e de rainhas. Lá em casa está cheio de reis e rainhas assistindo essa palavra agora. Américo, você agora é rei. Tica, você é rainha. Tu os compraste com o teu sangue. Restituiu a autoridade que o inimigo havia roubado no jardim do Éden, Lúcia. E agora se constituiu de novo reis. Fala, rei e sacerdote. Meu Deus, isso é forte, gente. Isso é forte, você está entendendo o que eu estou te falando? Fala comigo, rei e sacerdote. Marco, rei e sacerdote. Igreja, rei e sacerdote. Você foi constituído por Deus com autoridade de governo sobre a terra. O governo está sobre a mão da igreja do Senhor da terra. É por isso que todas as vezes que você levanta a mão para orar, o inimigo estremece, porque sabe que nas suas mãos há poder e autoridade. Rei. Sabe o que Jesus disse? Mateus 16, 18. Depois a gente volta nesse versículo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou te falar que você é André. Eu vou te falar que você é Marielza. Eu vou te falar que você é Sheila. Eu vou te falar que você é Samuel, que você é Carla, que você é Damares. Aí eu vou te falar que você é Bianca. Eu vou te falar que você é Anderson, que você é Ana, que você é Cris, que você é Aline. Eu vou te falar que você é Carol. Eu vou te falar que você é Ana Rita. Eu vou te falar que você é Lili, que você é o Zito. Mas eu te digo uma coisa sobre esta pedra aqui: eu edificarei a minha igreja. Sabe de uma coisa? Jamais as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Porque a minha igreja recebeu o poder de rei e sacerdote. Volta para o versículo 10 agora, Apocalipse 5, 10. Você está entendendo? As portas do inferno não faz força com você. Quais são as portas do inferno? É a boca da droga, é a boca da prostituição, é aquele lugar que está consumindo sua família, aquele lugar que está consumindo seus filhos, aquelas situações que estão amarrando, estão prendendo, estão destruindo. Isso tudo é porta do inferno. O Senhor Jesus disse: não prevalecerá contra a minha igreja, não terá mais força que a minha igreja. Deus te restituiu poder e autoridade de rei e sacerdote sobre a terra. E para o nosso Deus os fizeste reis. Fala comigo, reis. Olha aí, tem algum rei ou rainha do seu lado? Viu porque essa pessoa é bonita? Porque ela é rainha. Viu porque ele é bonito? Porque ele é rei e sacerdote. Para fazer o quê? Para reinar aonde? Lá no céu, depois que você for morto, não é isso? É isso, Marquinhos? É isso, Elaine? Para reinar lá no céu depois que for morto, não? É isso, gente? Para reinar aonde, Rafa? Sobre a terra. Enquanto você vive aqui, Deus precisa de você, porque você é o representante de Deus aqui nessa terra. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Reinar sobre a terra. Marina, reinar sobre a terra. Michele, reinar sobre a terra. Fala comigo, reinar aqui na terra. Reinar é como se Deus está falando: olha, você vai ser rei, rainha e vai ser sacerdote sobre a terra. Quando você andar, você é a representação da igreja de Cristo. Então, por favor, levanta a sua cabeça e para de andar humilhado para baixo. Então, por favor, levanta a sua cabeça, toma um banho, sai do quarto da depressão. Então, levanta a sua cabeça e anda como filho de Deus e como filha de Deus aqui nessa terra, porque o poder e a autoridade está sobre a tua vida. Não ande subjugado, você não está subjugado a ninguém. O único rei que está sobre a sua vida é o Senhor, e Ele te constituiu como rei e sacerdote sobre a terra. Então, em nome de Jesus, se comporta como filho de Deus aqui. Para de se achar que você é um coitadinho, derrotado, perdido. Você não é nada disso. O inimigo que quer que você pense assim. O inimigo quer que você pense que você é um fraco.
Ele quer que você pense que você é derrotado, porque Ele quer que você não conheça as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele quer que você olhe para o seu pecado e diz: ei, o seu pecado te oprime, o seu pecado é isso. Eu te digo uma coisa, que realmente o pecado é um problema sério, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica do nosso pecado, e nós somos livres, e a autoridade do Senhor é restituída à sua igreja. Por isso que a Bíblia diz: cada vez que você pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Aleluia. Fala para o teu irmão: Jesus está lá à direita do Pai, intercedendo por você agora. Lucas 10:17. Ele te diz assim: eis que vos dou poder. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Mas você não é sacerdote sobre a terra? O que você está encantado? Não conhece a Escritura, não? E olha no 18. Sabe o que Jesus disse? Eu já sabia. Eu te contei lá naquele dia na quadrangular para você. Naquele culto, dia 11 de setembro, onde você foi lá. Eu falei para você que estou te dando de novo para o teu poder de filho, de rei, sacerdote. Onde foi a novidade? Onde foi a novidade, Duda? Jesus disse: eu já sabia. Sabe por quê? Porque daqui onde estava, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Despencou. Porque aonde a igreja está, ele vai despencando, porque poder e autoridade estão na mão da igreja. Você é reino e sacerdote. Fala comigo: eu sou reino. Fala: eu sou reino e sacerdote, para reinar sobre a terra. Como é que eu vou reinar? Jesus disse: ei, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A partir de agora, esse mal que subjugava está de novo embaixo dos seus pés. Aquela autoridade que você tinha lá no Éden, você perdeu, mas agora eu, através de Jesus, o Senhor diz: estou te restituindo, para te dar outra vez poder de filho, de filha, de rei e sacerdote, para você saber, para você governar. Amém? Aí de repente você começa a entender que um dia um homem, Josué capítulo 10, 14, esse cara é louco. Numa batalha, ele precisava parar o tempo, Júlia. Aí ele levantou a mão e disse: sol, para aí. Lua, para aí. Como é que um homem pode paralisar o Biratã? Paulo, como é que um homem pode paralisar o tempo? Como é que um homem pode paralisar um dia? E a ciência provou que houve essa época, nessa época que paralisou tudo. E a Bíblia diz: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, quando o Senhor Deus ouviu a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando Deus está na luta por você, Deus ouve a sua oração, e Ele paralisa, Ele mexe, Ele faz, porque Ele reconhece quem está clamando é um filho, é uma filha, é um rei, é um sacerdote que eu destituí sobre a terra. Amém? Mas isso aconteceu também com Jesus. Engraçado que Mateus 8, 23 e 27, eles estavam no barco, Jesus com os discípulos. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Cadê os discípulos de Jesus aqui? Está no barco com Jesus, irmão? Sim ou não? No mar se levantou uma tempestade, lutas da vida, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele porém estava como? Cadê Deus que parece que não está ouvindo? Está ouvindo. Ele só está testando você, se você vai usar o seu poder de filho. E os seus discípulos aproximando o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que nós perecemos.
E ele lhes disse: por que vocês temem, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele disse: mar, cara de vento, cara de para. Levanta essa sua mão aí. Eu tenho até medo quando você levanta essa mão com autoridade. Eu vejo espada de fogo na sua mão. Eu vejo espada de fogo sobre a sua mão. E quando você levanta a mão em direção a alguma situação, misericórdia, sai da frente. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? João 14:12, eu encerro aqui. Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obra maior que eu faço, disse Jesus. Obras maiores do que essa, é porque eu estou indo, mas você está ficando. Enquanto você estiver sobre a terra, você vai reinar sobre a terra. Fala comigo: reinar sobre a terra. Sabe que o Senhor, o último versículo eu vou colocar aqui, Deuteronômio 28:13, isso é forte. Ele diz assim: que nós somos o quê? O quê? E o Senhor te porá por e não por, fala, cabeça e não por cauda. Porque a cabeça pensa, a cauda é arrastada para onde a cabeça leva. O inimigo, depois que derrubou Adão e Eva, fez do homem cauda. Vou te dominar, vou fazer ser dominado. Mas o Senhor nos restituiu como cabeça. Fala para o teu irmão: cabeça pensa. Fala, cabeça toma decisão. Fala, Deus te fez para pensar, para agir, para tomar decisões. Deus te fez para o governo. Fala, para ser rei e sacerdote sobre a terra. Fala comigo: cabeça e não cauda. Levante em pé, reis e sacerdotes. Uma melodia, ele me cercou. Cante. Com uma canção que me libertou dos meus inimigos. E aí? Dos meus medos me salvou. Diga assim: eu não sou mais escravo do medo. O que você é agora? Eu sou, diga isso bem forte, filho de Deus. Diga claro isso. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Outra vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então passa um batom nessa boca. Arruma esse cabelo. Vai pintar esse cabelo que você não cuida faz tempo, porque está se sentindo inferior. Nada a ver, nada a ver. Toma cuidado aqui. Vai tomar um banho. Vai passar um perfume. Vai se arrumar. Porque não foi por causa desse problema que o inimigo está te oprimindo e te jogou para baixo nesse buraco. E Deus está te falando: eu te restituí autoridade e poder sobre a sua vida. Para de se sentir um derrotado. Levanta todos os dias com alegria na sua alma. Olha com alegria. Pisa os pés no chão. Fala: bendito seja o nome do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Declare todas as manhãs: hoje é mais um dia de vitória que Deus me deu. Ande pela rua animado,
por onde você passar, mas a luta não vai te oprimir. Alguém pode estar falando assim, mas você vivia depressivo, não queria sair do quarto, não queria sair da cama, ficava até altas horas naquele quarto. Ei, sai debaixo dessa coberta, sai desse quarto, abre essa janela, faz a barba, meu irmão, escova esse dente, cuida de você, olha para Jesus, porque Ele te restituiu o poder e a autoridade sobre a tua vida. Eu ia falar, penteia o seu cabelo, corta o cabelo. O Alex falou, não tenho. Se anima, olha para esse rei, para essa rainha que está aí, fala, se anima, fala, vamos lá, sorriso no rosto, fala assim, está levando bolacha, pão velho na lancheira, não precisa disso, o preço já foi pago, você não é mais escravo do medo, não está chamado para ser escravizado. Ai, a vida está tão difícil. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Você está se comportando como cauda, meu irmão. Você é a cabeça. Diga, Deus, me revela alguma coisa. Deus, fala comigo. Deus, desce dos céus. E Deus vai se manifestar. Porque sempre o Espírito de Deus está pairando, sendo derramado. Eu não sou, cante, escravo do medo. Diga, eu sou. Eu sou. O que você é? Fala isso aí. Amanhã quando eu te encontrar na rua, quero ver como é que eu vou te encontrar. Eu não sou mais. Declare isso bem forte. Deixa a sua família ver isso em você quando você voltar para casa hoje. Eu sou filho de Deus. Outra vez. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou. Eu sou filho de Deus. Outra vez. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode levantar suas mãos e profetizar isso. Eu sou filho de Deus. Olha o que Jesus fez por você, olha lá. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ei, abriu o mar para eu passar por ele. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus.